O maior perigo espiritual não é a ausência de Deus, mas a presença de algo que parece ser Deus, mas não é. Você já parou para pensar que alguém pode falar em nome de Deus, usar palavras bíblicas, até citar versículos corretamente, e ainda assim estar enganando milhões? A Bíblia alerta sobre pessoas que usam o nome de Cristo para ganhar fama, poder e riquezas. Elas não são apenas figuras do passado. Estão aqui conosco hoje, muitas vezes com grandes audiências, carismas impressionantes e promessas que soam muito boas para serem verdadeiras. Quem são esses falsos profetas? E como você pode reconhecê-los antes que seja tarde demais? Este vídeo vai trazer uma análise clara e didática sobre os falsos profetas. Quem eram, quem são e como identificá-los nos dias atuais. Vamos explorar as advertências bíblicas diretas de Jesus, Paulo e João. Entender os sinais espirituais de um falso mestre e mostrar como esses personagens se adaptaram ao mundo moderno. Você verá que os falsos profetas não desapareceram com o tempo. Muitos mudaram de aparência, mas mantêm a mesma estratégia de engano. O objetivo é deixar você mais alerta, mais sábio e mais firme na fé verdadeira. Nosso versículo-chave é Mateus 7,15. Acautelai-vos dos falsos profetas, que vos vêm disfarçados em ovelhas, mas, interiormente, são lobos devoradores. Este texto não é apenas uma advertência antiga. É um lembrete urgente para os tempos em que vivemos. Desde o início das Escrituras, encontramos falsos profetas agindo no meio do povo de Deus. No Antigo Testamento, Moisés já alertava Israel sobre aqueles que falavam em nome de outros deuses, mesmo parecendo profetas autênticos. Deuteronômio 18, 20 e 22. Os reis de Israel enfrentaram falsos profetas que diziam mensagens suaves e enganosas, contrastando com os verdadeiros servos de Deus que pregavam a justiça e o arrependimento. No Novo Testamento, Jesus foi claro ao dizer que haveria falsos profetas nos últimos dias, fazendo milagres e enganando multidões. Mateus 24, 24. Paulo, escrevendo às igrejas, alertava sobre homens que entrariam sorrateiramente, distorcendo a palavra de Deus para atrair seguidores. Atos 20, 29 e 30. João, em suas cartas, afirmava que muitos espíritos falsos haviam saído pelo mundo, negando a encarnação de Cristo e levando almas ao erro. 1 João 4, 1, 3. Esses falsos profetas não eram apenas mentirosos. Alguns eram extremamente eloquentes, tinham carisma, conhecimento teológico e até habilidades sobrenaturais. Mas seu coração estava longe de Deus. Eles usavam a religião como ferramenta de controle, manipulação e ganância. Um exemplo clássico é Balaão, mencionado em Números 22. Ele era um homem que conhecia Deus e até falava com ele, mas permitiu que o amor ao dinheiro o dominasse. Por isso, acabou seduzido a amaldiçoar Israel por recompensa material. Sua história termina tragicamente, com sua morte em combate por ter escolhido o caminho errado. Josué 13, 22. Outro caso marcante está em Atos 8, onde Simão, o mágico, se converteu superficialmente e começou a seguir a igreja. Mas quando viu os apóstolos impondo as mãos para dar o Espírito Santo, ofereceu dinheiro para obter esse poder. Pedro lhe respondeu com severidade, mostrando que seu coração ainda estava preso à iniquidade. Atos 8, 18, 23. Esses exemplos históricos nos ensinam que os falsos profetas nem sempre aparecem como vilões óbvios. Muitas vezes, eles surgem como salvadores, curandeiros, pregadores carismáticos ou líderes cheios de dons. Mas o que realmente importa não é o que dizem ou o que fazem, é o que há dentro de seus corações. Essa narrativa está nas palavras diretas de Jesus sobre os falsos profetas. Em Mateus 7, ele conclui com uma frase impactante: Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. E continua: Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome?
E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Esse trecho revela algo chocante. Falsos profetas podem realizar milagres, expulsar demônios e até pregar com unção, mas sem um relacionamento genuíno com Cristo. Isso mostra que o critério final para reconhecer a verdade não está apenas no dom, mas na intimidade com Jesus. Não basta fazer coisas em seu nome. É preciso conhecê-lo, segui-lo e obedecê-lo. Hoje, os falsos profetas não andam vestidos de camelos ou com barbas brancas. Muitas vezes, aparecem em programas de TV, canais de redes sociais, livros best-sellers e megatemplos lotados. Falam em nome de Deus, usam termos cristãos, até cantam músicas evangélicas, mas o conteúdo de sua mensagem, seus frutos e seus motivos revelam a verdadeira natureza. Jesus disse que os reconheceríamos pelos frutos. Mateus 7:20. Um falso profeta frequentemente promove prosperidade fácil, troca a cruz pelo conforto, a santidade pela riqueza, o sacrifício pelo sucesso. Evita a doutrina sólida, prefere falar sobre bênçãos do que sobre pecado, sobre milagres do que sobre arrependimento. Exalta a si mesmo, fala mais sobre sua própria visão do que sobre Cristo, mais sobre sua obra do que sobre a palavra de Deus. Rejeita a correção bíblica, não aceita crítica, ignora a ética, evita transparência. Usa a emoção para manipular, cria dependência espiritual, culpa os fiéis por fracassos e se isenta de responsabilidade. Além disso, muitos falsos profetas atuais misturam verdades com erros. Dizem parte da Bíblia, mas não toda ela. Ensinam sobre graça, mas ignoram a justiça. Falam de amor, mas não mencionam o juízo. Oferecem paz, mas não exigem arrependimento. E isso torna suas mensagens perigosamente atraentes. Por isso, precisamos voltar às raízes da fé. Precisamos estudar a palavra por conta própria, comparar o que ouvimos com o que está escrito e buscar discernimento espiritual. Como Paulo escreveu aos Tessalonicenses: examinai tudo, retende o bem. 1 Tessalonicenses 5:21. Pense por um momento. Qual é o principal ensinamento que você recebe regularmente? Quem são as vozes que mais influenciam sua vida espiritual? São aquelas que exaltam Cristo acima de tudo? Ou aquelas que colocam ênfase em bênçãos materiais, autoconfiança e sucesso humano? E se você estivesse sendo enganado por alguém que parece tão espiritual, seria capaz de perceber? Ou talvez você já tenha sentido algo estranho em certos ensinos, mas preferiu ignorar por causa da popularidade ou carisma da pessoa? Precisamos ter coragem para perguntar: onde está Jesus nessa mensagem? Qual é o preço da salvação segundo quem eu ouço? A cruz? Há arrependimento? Há transformação real? Ou apenas promessas vazias e aplausos temporários? Hoje, os falsos profetas chegam diretamente às nossas casas através de telas, podcasts e redes sociais. Podem ser pregadores que vendem chaves espirituais para a prosperidade, pastores que prometem cura mediante ofertas generosas ou influenciadores que confundem fé com filosofia de vida positiva. Mas como resistir a essa onda de engano? Primeiro, fortalecendo nossa base bíblica. Segundo, buscando comunidade verdadeira, pessoas que amem a palavra e pratiquem a correção mútua. Terceiro, cultivando intimidade pessoal com Cristo, pois quanto mais próximo estamos dele, mais facilmente reconhecemos o que vem dele e o que não vem. Também precisamos ensinar os jovens a examinar tudo à luz da Bíblia. Hoje, muitos são atraídos por pregações bonitas, mas vazias. Outros seguem mestres populares sem nunca questionar a origem de seus ensinos. Devemos incentivar a nova geração a buscar a verdade, não apenas a emoção. Precisamos lembrar que o maior profeta não foi aquele com mais seguidores, mas aquele com mais fidelidade. Jesus foi desprezado, traído, rejeitado, e mesmo assim cumpriu a vontade do Pai.
Verdadeiros ministros de Deus muitas vezes não têm holofotes, mas têm integridade. Não buscam fama, mas fidelidade. Não prometem tudo, mas vivem tudo. Não basta crer, é preciso examinar. Não basta seguir, é preciso saber aonde estamos indo. Se você chegou até aqui e gostou desse vídeo, curta e compartilhe com alguém que precisa aprender a reconhecer a verdade. Se inscreva em nosso canal e ative o sininho para continuar acompanhando novos vídeos. Vamos juntos e até a próxima jornada. Mantenha sempre a fé.